E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Esse vídeo de notícias hoje com as notícias do São Paulo. Espero aí que vocês curtam o vídeo, acompanhem aí até o final. Agradeço bastante o apoio de a todos os inscritos aí do canal, 55 inscritos. Muito obrigado pela atenção e bora para as informações de hoje. São Paulo aí está quase tudo certo para a contratação do centroavante Raniel, né? Ele é jogador do Cruzeiro, vem sendo reserva do Fred, então aí o Cruzeiro não tem muito problema em liberá-lo, porém aí o São Paulo tem um impasse que é o acerto do valor que o Cruzeiro necessita, né, para estar liberando. E nas últimas horas aí foi a possibilidade de um grupo de empresários que deseja levar o jogador para o São Paulo, arque com o valor que o Cruzeiro deseja, né? O time do Cruzeiro pede o valor de 13 milhões de reais à vista, então aí teria esse problema, mas possa ser aí que alguns alguns intermediários aí, as pessoas que vão ajudar ele aí para o São Paulo, quitem esse valor e depois repassem para o São Paulo da forma que o São Paulo deseja. O São Paulo preferiria começar a pagar só no ano que vem, então aí pode se ocorrer esse acerto a qualquer momento. Era esperado a apresentação do Raniel hoje, né, para fazer exames médicos, mas devido aí esse entrave dos valores entre Cruzeiro e São Paulo, ainda não ocorreu nada. Lembrando aí que o São Paulo tem problemas financeiros, assim como também o Cruzeiro vem passando por um problema aí, tanto diretivo quanto financeiro, então aí por isso que o Cruzeiro está batendo o pé em relação a essa negociação. Porém, a qualquer momento pode ocorrer, já que o Cruzeiro não está tentando segurar o jogador, o Cruzeiro só quer o dinheiro, tendo dinheiro o jogador está liberado, então aí a qualquer momento possa ser que o jogador se apresente no São Paulo para assinar o contrato, que aí é previsto um contrato de 4 temporadas aí. Um centroavante aí, mais uma opção para o técnico Cuca, né, que vem tendo muito problema ali nesse setor lá na frente, então aí seria uma boa opção para o técnico São Paulino. O São Paulo aí fez um jogo treino, um coletivo entre o time titular e o time reserva. Teve um problema aí com o teve um pequeno problema aí com alguns jogadores que não puderam atuar no jogo, nesse treino entre o time titular e o time reserva. São Paulo utilizou alguns garotos da base para estar participando do treinamento. O time considerado reserva, o time que estavam divididos entre laranja e branco. Os de laranja tinham um jogador a mais, que via com o Thiago Volpe, que depois saiu para a entrada do Lucas Perry, né, que foi reintegrado ao elenco do São Paulo. Depois, na lateral direita tem o Hudson, Bruno Alves, o Alce depois deu lugar ao Facundo, né, que é o zagueiro da base. Depois, e na esquerda o Reinaldo. Luan no meio de campo, seguido de Igor Gomes e Vitor Bueno. E na frente Calazans, Pablo, que é a grande surpresa aí, Everton, Felipe e Elinho. Já o time de branco, que tinha 11 jogadores, entrou com Jean, depois deu lugar ao Júnior. Na lateral direita Igor Vinícius, na zaga Diego, que é da base também, assim como o Morato e o Léo. William Farias, Tietê, Gabriel Saray, Hernanes, Pato e Toró. O time de laranja aí acabou vencendo por 5-3. E o grande destaque aí foi o Pablo, que depois de muito tempo aí afastado do elenco do São Paulo, acabou aí se voltando aí aos trabalhos com o grupo normalmente, fez esse treino com a equipe e participou de 3 gols aí. Foi muito bem, atuou bem, mostrou aí mais segurança. Depois da lesão que ele teve, ele não havia tido oportunidades e acabou aí aproveitando essa chance. Outro que aproveitou foi o zagueiro Facundo, né? Já que o Anderson Martins não participou da atividade, o jogador acabou sendo chamado do time sub-20 para estar integrando o elenco. Ele ainda não está regularizado no BID, então ele não poderia atuar pelo time sub-20, que viajou para enfrentar o Atlético Paranaense, então ele ficou no CT
e ajudou no treinamento do time principal aí. Vale destacar aí que depois de muito tempo o Pablo voltando bem, e o São Paulo aí podendo contratar um outro centroavante, tendo dois jogadores aí de frente para estar ajudando aí tanto o Pato quanto o Toró, que são jogadores mais abertos e pode aí ajudar bastante a equipe do São Paulo. Uma notícia que não é tão boa aí para o planejamento são paulino é relacionada ao jogador Adriano, já que o São Paulo estava quase tudo certo com o jogador, porém aí uma relutância em relação a valores, entre outras coisas, fez com que o São Paulo recuasse e desistisse da contratação do jogador. Os maiores problemas, como foi mencionado, é a maneira como as conversas foram conduzidas pelos os responsáveis do jogador, né? Que a postura mostrava que não era muito, não tinha muito futuro, né? Que sempre tinha muitos problemas, muitos desencontros nas informações, e em relação à condição financeira do São Paulo e o que o jogador pedia, os dois não conseguiram entrar num consenso, e aí o São Paulo acabou desistindo da contratação do jogador, que infelizmente aí não vem mais para o São Paulo. Possa ser que ele volte para o futebol brasileiro, mas aí o São Paulo já disse que não tem mais interesse do jogador devido a esses problemas. Por mais que o São Paulo tenha problemas financeiros, nada vale você esbanjar os dinheiros do clube, né, com um jogador de 34 anos que já está aí perto do final da carreira. Então São Paulo está pensando em outras formas. São Paulo aí pode buscar outros jogadores no mercado. Então por enquanto aí o Adriano está descartado do São Paulo. Uma notícia que pode ser boa e ruim ao mesmo tempo para o São Paulo é a da permanência do zagueiro Arboleda. Aparentemente ele não recebeu nenhuma proposta para sair, então o mesmo continua aí, foi reintegrado ao time, teve sondagens, mas devido aí a sua apresentação não ser tão grandiosa quanto no São Paulo na sua seleção acabou sendo eliminado na fase de grupos, então acabou que esfriou as negociações não, as propostas que poderiam vir pelo jogador. Então ele acabou sendo reintegrado à equipe do São Paulo, podendo aí continuar até o final do ano. Já que não recebeu propostas, a dirigência do São Paulo pretende continuá-lo até o final da temporada e talvez negociá-lo mais para frente. O Arboleda aí vem sendo um destaque do São Paulo, positivo, e é bom aí pelo menos o São Paulo ter algumas peças que deram muito, ajudaram muito o São Paulo nesse primeiro semestre, que continue aí no final da temporada. Devido aí à não concretização da contratação do Adriano, São Paulo liberou Bruno Pérez. Então basicamente na sua posição São Paulo só conta com o jogador Igor Vinícius, né? Isso não era previsto pela diretoria do São Paulo, tanto que veio a ter muitos problemas. O São Paulo contava com a contratação de um lateral direito, então a liberação do Bruno Pérez é dada como certa, não vinha agradando o clube, mas agora ele só conta com o Igor Vinícius da posição, vem improvisando o volante Hudson, né? Então São Paulo nesse jogo treino utilizou o volante Diego, que vem tendo oportunidades aí com a equipe do São Paulo, no lugar do Hudson, que seria volante. Então aí, se caso o Igor Vinícius for o único jogador aí na temporada na lateral direita e o Hudson sendo seu reserva, abre aí uma brecha para o jogador Diego, das categorias de base, que vem integrando todos os treinamentos da equipe do São Paulo. Então aí vale ressaltar aí que se caso realmente o São Paulo não contratar ninguém, o Hudson pode ser esse cara da lateral direita, já que também o Igor Vinícius não vem convencendo tanto assim o torcedor assim como foi o Bruno Pérez. E daí podendo usar o Hudson na lateral direita, abre espaço para a base do São Paulo, para mais um garoto surgir aí no meio de campo São Paulino. Na última terça-feira aí, antes do jogo do Brasil, São Paulo tinha marcado uma reunião do seu conselho, onde ia fazer tratativas
referente a alguns empréstimos que foram pegos pela cúpula São Paulina para acertar a caixa e algumas outras coisas. Eram valores apenas para se confirmar se era válido ou não, né? Até onde eu consegui colher as informações, os conselheiros iam ou ratificar a situação ou ir contra, e daí os dirigentes teriam que ressarcir esse valor para o clube, né? Já que o clube vai ter que estar fazendo um acerto desses empréstimos. Então aí os empréstimos foram feitos em nome do São Paulo, acabou sendo ratificado pela direção, foi concordado na votação que teve até uns protestos, como vocês podem ver nas imagens aí, protesto na frente do prédio do Clube do São Paulo. E daí, mesmo com esses protestos, foi até chamada a polícia militar, que interveio. Depois que a polícia chegou, os torcedores da torcida organizada São Paulina foram embora. E mesmo tendo todo esse entrave, foi validado as informações, está tudo certo. E esse valor não se inclui as despesas são paulinas, que os problemas financeiros que São Paulo tem este ano são coisas que já foram passadas no São Paulo de anos anteriores. Então aí isso não tem nada a ver com a dívida que São Paulo tem. Então esses valores aí, a maioria já foi gasta pelo clube, já entrou nos cofres do clube. Então o time do São Paulo só tinha que só se acertar em relação ao que as informações, se batiam ou não, se era correto ou não. O jogador aí que preocupa o elenco São Paulino é o Anderson Martins, que sentiu dores no último treinamento. Ele e o Hudson acabaram deixando o jogo, mas aí o Hudson deixou apenas por cansaço físico, e o Anderson Martins, sentindo dores musculares, não se apresentou no treinamento. Era aguardado para um treinamento na tarde de terça-feira, se eu estiver errado, no treinamento inteiro de São Paulo. Porém aí ele acabou não comparecendo, está sendo avaliado pelos médicos são paulinos. O São Paulo aí vem tendo problemas ao longo desse ano aí com lesões de seus jogadores, mas aí ao que parece não tem nada muito grave com o jogador. Lembrando aí que o Pablo recentemente aí, que estava lesionado, voltou a se apresentar e apresentar bem. Então esperamos aí para o bem do time do São Paulo, né, que não seja nada mais grave, e o São Paulo consiga aí se estabilizar, já que vem tendo esses problemas aí de lesão nesse início de ano. Então tomara que não seja nada de mais grave. São Paulo aí vai marcar um jogo treino contra o time do Cuiabá para a próxima sexta-feira. São Paulo vem se mostrando ativo nessa mini pré-temporada. Então aí o São Paulo vem buscando manter os seus jogadores na ativa. O São Paulo está se programando para o jogo treino na próxima sexta-feira no CT de Cotia, né, contra o time do Cuiabá, para tentar dar mais rodagem para os seus jogadores. No último treino, nos últimos treinos, o jogador Pablo, que vinha de lesão, vem se destacando, e outros jogadores também. O São Paulo vem mostrando aí uma evolução, né? Basicamente tem quase todo o seu plantel à disposição, então consegue aproveitar bastante aí nessa mini pré-temporada. E falando em amistoso, um jogo treino, São Paulo aí fez um jogo treino contra o São Bento, né, na última sexta-feira, onde venceu por 4-2. O jogo treino foi marcado aí por um início não muito bom, onde o time reserva do São Paulo iniciou perdendo por 2-1, onde o garoto Diego, o volante Diego aí, que foi utilizado pela equipe do São Paulo aí no lugar do Hudson como volante, fez o gol da pequena derrota do primeiro tempo. Já no segundo tempo aí o São Paulo virou a partida para 4-2 com gols de Pato, Tietê e Toró. Então aí o São Paulo nesse jogo treino mostrou uma variação, mostrou o seu time reserva, por mais que não tenha, são jogadores que não se conhece tanto, né? Não é um time muito habitual utilizado. Então aí teve um desnível
mas quando entrou o time titular aí acabou vencendo fácil, não tomou gols. Então aí mostra que o considerado time titular do São Paulo acabou mostrando aí que tem uma grande evolução física e técnica, onde conseguiu reverter isso. Mesmo que seja no jogo treino, vale o lado positivo aí que mostrou que os jogadores entraram com vontade de querer vencer. E falando aí dos últimos nomes do São Paulo aí que estão próximos de sair do DM, né, que é o caso do Rojas, que é o caso mais grave aí dos nomes que se encontram no DM, que é o caso do Everton Elisiero. Então o Rojas já está sendo avaliado, assim como o Everton Elisiero, para a possibilidade de iniciar a fase de transição do DM pro campo. Os três vêm fazendo avaliações com o departamento médico para ver se eles já podem se apresentar. Infelizmente aí não é certo que esses três possam estar à disposição no dia 13 de julho no jogo contra o Palmeiras, né, que vai ser no Morumbi aí no retorno do Campeonato Brasileiro, mas é um alento aí, já que colocando aí pelo Rojas, que vem há um bom tempo parado, desde o dia 26 de outubro de 2018, né, o jogador teve algumas lesões, aqui no dia 26 de outubro foi uma lesão na ruptura do ligamento, deixa eu só confirmar aqui, foi uma ruptura do ligamento, aqui, ruptura do ligamento do tendão patelar do joelho direito. Depois do dia 1º de novembro, ele teve uma cirurgia para reconstruir os ligamentos. No dia 14 de novembro, início da recuperação no São Paulo. No 16 de maio, ele correu no gramado da Barra Funda, aí já mostrando uma grande evolução com a camiseta do São Paulo, podendo aí se reapresentar para que daí ele possa, enfim, conseguir deslanchar com a camisa do São Paulo. Everton e Elisiero são casos mais simples, onde eles vinham de um... O São Paulo não teve uma pré-temporada devido à Florida Cup, e no ano passado São Paulo já teve um problema, que teve que brigar para não ter problemas de cair para a segunda divisão, então teve que se esforçar em dobro. Iniciou o ano com já o desgaste do ano anterior, se apresentou, não teve uma pré-temporada decente, e com isso aí acabou estourando a maioria dos seus jogadores, principalmente os seus principais jogadores, como é o caso do Hernanes, por exemplo, Everton e Elisiero aí também. Os dois já vêm com um quadro de lesões, assim como o Rojas, mas os dois acabam voltando e depois se lesionando, então é mais pelo desgaste da preparação física do que propriamente dos jogadores em si, já que eles não tiveram uma preparação adequada. Então aí nessa reapresentação tiveram muitos problemas. E uma notícia boa aí, o São Paulo, que vem tendo problemas em relação a fluxo de caixa, né, o dinheiro, as transações que eram dadas como certa pelo São Paulo até essa parada para a Copa América, que é o caso do Lucas Perry, do Arboleda, se eu não me engano tem mais um, agora me fugiu o nome, mas eram 3 jogadores que o São Paulo dava como certa a venda deles. Aí o David Neres, né, os 3 jogadores eram dados certa como as vendas para entrar dinheiro no caixa do São Paulo, porém esses 3 jogadores aí acabaram não fazendo, não rendendo isso, mas o São Paulo ainda pode conseguir aí um valor aproximado de quase 41 milhões de reais, devido a cláusulas dos contratos de outros atletas que já passaram pelo São Paulo. Alguns nomes aqui nós vou estar citando, vocês podem estar vendo nas fotos aí, alguns vocês podem nem entender porque que ainda o São Paulo tem alguma coisa, mas vamos aí às situações. O caso mais recente aí é do Thiago Mendes, onde ele foi transferido do Lille para o Paris Saint-Germain, porém o São Paulo, devido a ser uma negociação do mesmo país, o São Paulo não tem direito àquele valor pelo fato de ser o atleta ter passado pelo São Paulo dentro de uma faixa de idade que é estipulada pela FIFA,
Porém, com essa negociação, o São Paulo pode receber um valor que ainda estava para ser acertado pelo Lille, de 2 milhões e 200, que é referente a uma cláusula do jogador, onde ele tinha uma quantidade de jogos e ganhos, onde se o jogador ajudasse o time a se classificar, fosse titular, quantos jogos jogasse. Então nessa cláusula aí o São Paulo tem em média aí o valor de 2 milhões e 200 para receber do time do Lille. Então aí esse jogador ainda vai render um dinheiro para o São Paulo. O outro jogador é o zagueiro Maicon, que assim como o Thiago Mendes, ele também atingiu um determinado número de jogos no Galatasaray, aonde ajudou a se classificar na Liga dos Campeões. E o Maicon aí pode ajudar o São Paulo a receber o valor de cerca de 1 milhão e 100 milhões de reais aí, 100 mil reais. É um valor também alto, também por causa dessa cláusula no contrato. Então aí o São Paulo, desses dois jogadores aí, devido a essa pequena cláusula, pode receber bastante. Outro nome é o Petros, né, que ainda falta o São Paulo receber uma parcela da venda do jogador Al-Nassr, desculpa aí, da Arábia Saudita, no valor de 5 milhões e 700. Então aí o São Paulo ainda tem esse valor a receber, que está em atraso desde o dia 30 de março. Um outro nome é o Lucas Prato, que hoje se encontra no River Plate, e o São Paulo ainda tem a receber duas parcelas de um valor cerca de 8 milhões e 700 reais pela venda do atacante para o River Plate, que o River Plate ainda falta acertar com o São Paulo. E o último nome aí é o do Éder Militão, né, que recém foi vendido pelo São Paulo. O São Paulo tem direito a 10% do jogador, que numa futura negociação, né? E devido a isso, o jogador Éder Militão vai deixar o Porto para o Real Madrid. Então o São Paulo pode receber aí uma cerca de 6 milhões e 500 pelo jogador. E o clube português, que já pagou o valor de 16 milhões e 600, ainda está devendo aí o valor de 20 milhões e 500, né? O São Paulo precisa receber do time do Porto 20 milhões e 500 devido à negociação com o clube do Real Madrid, referente a esses 10%, e o Real Madrid tem que pagar 6 milhões e 500 pelo jogador ter sido revelado pelo São Paulo pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. Então o São Paulo aí tem em média aí para receber, juntando todas essas negociações, 40 milhões e 800 é o valor aí que o São Paulo está esperando entrar em caixa para estar acertando com os seus funcionários. Aí o São Paulo vem devendo alguns funcionários, contando jogadores aí, de 2 meses a 3 meses. Então aí esse valor entrando, São Paulo irá acertar os seus jogadores. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Comente aí o que vocês acharam do vídeo. Deixa o like se vocês gostaram desse vídeo de notícias, ajuda bastante aí na divulgação do canal. O YouTube vai entender que você gostou do conteúdo. Se inscreva no canal, como está mostrando aqui em cima. Ative o sininho para receber as notificações, que ajuda bastante o canal. Muito obrigado a todos que vêm acompanhando aí o conteúdo. Compartilhe o vídeo com os amigos, conhecidos. Estou com 55 inscritos, mas já é um bom começo aí, vem crescendo aí. Nessa última semana, como eu sempre venho mencionando nos vídeos, cresceu bastante, foi em média aí 20 novos inscritos aí no canal, que tinha menos de 30. Então aí é muito bom aí, agradeço a todos que gostam do conteúdo. Então sempre comente aí, tudo que vocês comentarem estarei lendo e respondendo da melhor forma. Se for alguma opinião ou alguma coisa que possa estar incrementando no canal, agradeço bastante aí. Vou estar lendo e vendo se é o caso de eu estar colocando no canal. Assim como esse quadro foi um pedido de um torcedor referente ao seu clube, que é o Palmeiras. Então eu resolvi trazer para todos os clubes. Então você colocando aí o que você quer ver do seu clube, eu posso estar tentando aí estar trazendo para vocês da melhor forma possível. Então agradeço bastante aí a todos que acompanharam esse conteúdo até aqui. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo de notícias. Tchau, tchau.